E aí pessoal, beleza? Agora nós vamos ver a composição de um neurônio. O que um neurônio tem? Você já observou um neurônio? Se observou, deve ter notado que existem células em formatos diversos, bem diferentes. Apesar disso, todas obedecem à estrutura básica. Vamos conhecer? Todos os neurônios obedecem à estrutura básica ilustrada no esquema acima. Você sabe o que mantém a forma destas células? A forma é mantida por um citoesqueleto. Citoesqueleto, pessoal, dos neurônios, ele acaba sendo formado então por proteínas chamadas de microfilamentos de actina, os chamados filamentos intermediários, no caso dos neurônios a gente chama de neurofilamentos, e também os microtúbulos. Então eles têm aqui essa estrutura, aqui é um neurônio chamado multipolar, que é o clássico, mas tem outros tipos também. Por exemplo, se são neurônios sensoriais, eles vão ter um formato um pouquinho diferente, mas essa estrutura básica vai ser igual, beleza? Então, essa estrutura aqui que capta, por exemplo, essas informações ali, por exemplo, de outras células, de outros neurônios, a gente chama de dendritos. O verdinho ali que está no esquema, a gente chama de bainha de mielina. Toda essa estrutura grande aqui, ó, entre os dendritos e lá o terminal pré-sináptico, nós chamamos de axônio, ok? Então, essa estrutura básica que mantém é dada então a partir do citoesqueleto. Eu vou clicar aqui no neurônio para a gente entender melhor. Olha só, o verdinho ali é a bainha de mielina, o axônio está em destaque ali em amarelo, e esse espaço entre as bainhas de mielina que fica enrolado e que permite um impulso nervoso mais rápido é chamado de nodo de Ranvier, esse intervalo entre essa bainha de mielina que está em verde, ok? Veja que o axônio é a extensão que liga o corpo celular às terminações nervosas. E o que podemos observar no corpo celular? O núcleo, organelas, organelas nossas velhas, conhecidas como mitocôndrias, lisossomos. Então é uma célula comum, só que ela é especializada no impulso nervoso. Então ela vai ter todas essas organelas aí. Retículo endoplasmático, complexo de Golgi, entre outras. Olha só. Você já deve ter ouvido falar que nossos neurônios não se dividem e não são repostos. Caso venham a morrer, então pode acontecer uma constante reciclagem de membranas e moléculas, o que requer atividade de organelas como retículo endoplasmático, complexo de Golgi. Não podemos esquecer da síntese constante de substâncias como os neurotransmissores, da sinapse química, o que são transportados em vesículas até a extremidade do axônio por proteínas motoras. Estas então caminham sobre os microtúbulos. Vamos supor aqui que este neurônio produza dopamina. Então está aqui no corpo celular. Só que o terminal pré-sináptico, onde eles vão ser armazenados, a dopamina está aqui. Como é que elas caminham? Caminham entre aspas, né? Elas precisam ser transportadas por esses mecanismos dessas proteínas que auxiliam esse transporte. Então, existem proteínas que vão formar ali o citoesqueleto, tanto a parte de resistência estrutural, como essa parte de proteínas motoras também. No caso, a tubulina é bem importante nesse sentido. Como os neurônios conseguem fazer contato com tantos tipos celulares diferentes, observe a região final do axônio. Notou que se ramifica em terminações nervosas que se distribuem o sinal por vários pontos ao mesmo tempo? A formação, manutenção ou desaparecimento desses contatos entre as células é um fenômeno conhecido como neuroplasticidade. Pessoal, uma pessoa que teve um AVC, aqueles neurônios, vamos supor, que teve uma sequela grave, não são todas, depende muito da extensão, enfim, da região cerebral, morreram, ok? Aqueles neurônios foram perdidos, mas os que sobreviveram, eles podem fazer novas comunicações, novas sinapses. E isso, obviamente, não vai recuperar um movimento motor, mas tende a fazer novas
conexões. Isso melhora muito a qualidade de vida. Então é importantíssimo, né, terapia ocupacional, fisioterapia nesses pacientes, ok? Então, repetindo, o AVC, quando acontece, pode acontecer isquêmico, hemorrágico e pode ter sequelas ou não, depende da região e da extensão. Mas quando esses neurônios morrem, eles não são substituídos por mitose a partir de outros neurônios. Os que sobraram, sobreviveram, vão formar novas comunicações. Então é muito importante este estímulo para acontecer a chamada neuroplasticidade. Feito, pessoal. Até mais. Abraço.